Olá pessoal, tudo jóia? Hoje vamos falar um pouquinho sobre as elevações ocasionais da pressão arterial, sobretudo nesse período que estamos vivendo, que é a pandemia do Covid-19. Bom, temos visto um aumento substancial nos consultórios de cardiologia e também nos prontos-socorros dos ditos picos hipertensivos em pessoas hipertensas e pessoas sem antecedentes de hipertensão arterial. Vale ressaltar que hipertensão arterial é a medida persistentemente elevada da pressão arterial. Isto é, a pressão fica permanentemente elevada em qualquer período do dia. A pressão arterial é um produto da frequência cardíaca pelo volume sistólico. Então, quaisquer alterações ou condições que elevem um desses dois componentes vai alterar a pressão arterial. Então, não existe um número fixo da pressão, 12/8, por exemplo, certo? Alterações, por exemplo, como uma crise de cólica renal aguda, vai aumentar a sua pressão arterial, vai aumentar até a minha, que é 10/6, certo? Então, toda crise de dor, por exemplo, pode elevar a pressão arterial. Quando a gente está correndo, quando a gente faz exercício físico, sobre um estresse físico, a gente vai elevar a pressão arterial. Quando a gente corre na esteira do teste ergométrico, a gente eleva a pressão arterial. Então, por quê? Porque a gente eleva a frequência cardíaca. Então, nesse período onde as pessoas estão vivendo, sob estresse, sobre condições emocionais bem impactantes, sobre estresse e ansiedade muito grandes, essas condições emocionais, isso aumenta, isso estimula o nosso sistema nervoso simpático. E o que isso acontece? O sistema nervoso simpático é uma parte do nosso organismo que aumenta a frequência cardíaca. Ele lança no nosso sangue neurotransmissores que são a noradrenalina, adrenalina, dopamina, enfim, ele estimula o cortisol, que são substâncias ruins que aumentam a frequência cardíaca, certo? Então, isso, consequentemente, vai elevar temporariamente sua pressão arterial. E, então, vai aumentar sua pressão arterial. Então, o tratamento é dar antihipertensivo? Não, não é dar antihipertensivo. O tratamento é melhorar a sua condição basal de estresse e ansiedade. Como já diz o consenso de hipertensão, no tratamento das medidas não farmacológicas, contemplam a meditação, a atividade física, o controle do estresse, com atividades como yoga, como terapia comportamental e, eventualmente, alguns pacientes vão precisar de uma ajuda adicional do psiquiatra. Então, muitas vezes, não é dando antihipertensivo que a gente trata essa condição. É melhorando essa condição basal do estresse e ansiedade. E como a gente sabe disso? Muitas vezes, o mapeamento ambulatorial da pressão arterial dá essa dica pra gente, Então, pacientes com hipertensão arterial sistêmica, eles mantêm uma pressão elevada persistente na mapa, certo? Esses pacientes com alterações ocasionais da pressão arterial, muitas vezes não. Eles têm picos isolados da pressão arterial e muitas vezes o tratamento não é esse, certo? Então, fica a dica que muitas vezes a meditação, terapia, muitas vezes uma consulta com psiquiatra para o tratamento da ansiedade, depressão e do estresse é necessário. Até o próximo vídeo. Espero ter contribuído.